Olá, trader! Olá, investidor! Mais um final de semana e eu estou aqui para fazer a minha análise semanal do mercado, marcar os melhores pontos para compra e venda dos principais ativos que eu opero. Ó, a gente vai analisar o dólar real, o mini índice, o S&P 500, o Nasdaq, o dólar index, o EURUSD, o STJPY, o GBP-USD, o SDCHF, AUD-USD, o USD-CAD, NZD-USD, ouro. Vou começar essa semana também com o petróleo, Bitcoin e Ethereum. Já deixa o seu like, verifica se você está inscrito no canal. Se durante a análise você tiver alguma dúvida, deixa o teu comentário. Lembrando que eu respondo todos os comentários e vamos para a análise. Conteúdo que você não encontra aí em todo canal não, tá? Muito canal por aí, só com enrolação. E aqui a gente vai para a análise. E detalhe, acompanha o canal durante a semana, que na maioria das vezes, e nos meus grupos também, que tem aqui ó, o link, me segue aqui no Instagram e no TikTok, e aqui na descrição tem todos os meus links, inclusive dos meus grupos no Telegram e WhatsApp, que você pode estar acompanhando o meu conteúdo durante a semana, que inclusive eu posto aí, quando algumas dessas oportunidades que eu faço análise aqui, eu acabo compartilhando com vocês durante a semana. Vamos para a análise, deixa o like, comentário e vamos lá. Primeiro ativo que a gente vai estar analisando é o dólar real, o nosso USD BRL. Como todos vocês sabem, eu opero pela Active Trades e na Active Trades eu tenho a oferta internacional do nosso mini índice e mini dólar brasileiros em dólar. E lá eu tenho diversas vantagens para estar operando esses ativos. São fracionados, não tem vencimento, eu posso operar, por exemplo, o mini índice sem vencimento, operar o mini dólar sem swap de um dia para o outro, para fazer o swing trade, inclusive é perfeito para fazer swing trade, tá? Não tem uma oferta tão boa quanto e mesmo sendo em dólar, é muito, mas muito mais barato do que operar eles aqui no Brasil. Você não precisa fazer como você faz aqui no Brasil, que você tem que acertar os micro movimentos nele, senão você é estopado porque é muito alavancado. Aqui não, aqui você consegue fracionar e fazer movimentações maiores. Dessa forma, dá até para você operar também com análise gráfica e uma análisezinha fundamentalista, que é como eu acabo fazendo os meus trades pelas regiões ali, consigo fazer trades mais longos de forma muito barata, tá? Eu analiso aqui primeiro o USD-BRL, que é o par de moeda, mas os dois ativos, o mini índice e o mini dólar, são esses aqui, ó. O Mindol, que eu já estou até posicionado em compra ali, tá? Vitor, quanta ordem ali? Tá fazendo martingale? O que é isso? É um grid? Não. Ali é porque eu fraciono as minhas ordens. Eu tenho uma região, aqui é gráfico semanal, eu tenho uma região a qual eu posso estar abrindo as minhas ordens, tá? Mas tá sem stop ali, pessoal, acredite. Tá muito barato aquilo ali, tá? Depois eu posso falar sobre isso. Então a gente tem o Mindol e tem o BRA 50, que é o mini índice. Mas no lugar de a gente analisar o Mindol, tá? Eu gosto de analisar aqui o USD-BRL, porque a gente tem uma visão mais ampla, mas a movimentação dos dois é a mesma. Eu tô aqui no gráfico semanal, tá? Do dólar real. Percebam, quem acompanha aí a análise, que eu estou em uma região de suporte. Deixa eu mudar aqui essa cor. Eu tenho aqui em cima, ó, uma região de resistência, tá? Que esse retângulozinho aí, e eu tenho aqui a minha região de suporte aqui embaixo também, que foi rompido, mas voltou aí para dentro já da região, tá? Ele voltou aí para dentro da região. Por isso que eu estou trabalhando na ponta compradora. Eu também tenho o suporte dos R$ 5, eu estou ancorado nessa ponta compradora no suporte dos R$ 5, tá? Se ele perder os R$ 5 para baixo, aí eu fico esperto. Porque se ele perde, ele tem tudo para vir aí para o 4,89. Eu vou até arredondar esse suporte aqui. Não vou arredondar esse suporte do 4,89 para os 4,90, porque ele foi a mínima de 2021, que eu chamo isso de suportes e resistências dinâmicos, de semanas, de dias, de anos, embora muita gente não observa, mas os suportes e resistências dinâmicos anuais, minha nossa, são muito, mas muito respeitados, e eu não vejo aí a galera analisando isso também, tá? Então, Vitor, ele está em uma tendência de baixa, tudo bem, eu sei, mas ele está em uma região que, para mim, o centro de gravidade, quem conhece aí a minha metodologia sabe que eu falo muito sobre isso.
eu vou ter aqui um pouco mais de probabilidade de, ponto 1, ele fazer uma correção e eu me dou bem nas minhas operações, ou ponto 2, ele de fato mudar essa trend aí. Lembrando também que nós estamos num momento político, econômico de mudança de governo, tá? Isso dá uma chacoalhada e a gente tem acompanhado aí algumas falas do novo ministro da Economia e do novo presidente, que quando eles falam, dá uma chacoalhada. E para mim, sinceramente, isso é até bom. Por quê? Porque eu não opero os micromovimentos, eu gosto dos movimentos maiores, tá? Então, para mim, eu mantenho a minha visão da ponta compradora do dólar real para essa semana agora, tá? Olhando ele aqui no gráfico diário, ó, percebam também, percebam também aqui no gráfico, deixa eu dar um zoomzinho aqui mesmo. Olha quantos dias ele está segurando nessa região. Ele abriu a semana, né? Foi uma semana mais curta. Sexta-feira foi feriado. Segunda-feira para cima, terça-feira para cima. Show. Quarta-feira ele veio para baixo, rompeu ó, a mínima da semana com um falso rompimento e na quinta-feira, que foi o último dia de pregão, deu uma segurada. De fato, ele pode ainda fazer mais um rompimento para baixo. Sim, ele pode. De fato, ele pode vir buscar, testar os R$ 5. Até a gente pode até olhar para trás. Olha só, pelo gráfico diário, não é um martelo perfeito, mas vamos chamar de martelo esse candle que ele deixou aqui há alguns meses aí atrás, nessa mesma região, tá? Mas para mim, como eu tenho essa flexibilidade e ancorado por essas regiões aqui, ó, que ele segurou, que ele respeitou, então eu mantenho o meu posicionamento de ponta compradora nessa região. Mas lembrando que eu tenho a possibilidade de posicionar o meu stop, inclusive aqueles stops lá, eu vou colocar lá na região dos 4,98, 4,97 a 4,98, tá? Vai ser onde eu vou posicionar os meus stops. Só para mostrar aqui para vocês, ó, eu vou posicionar, vou deixar até marcado para ficar bem transparente aqui. Região região de stop. Deixa eu arredondar ela aqui. Cadê? Ah, acho que aqui tá legal. Nos 5. Como o mini dólar, o SDBRL e corretoras diferentes também, servidores diferentes, acabam que tem um pouco de uma variação de preço, até porque aqui é um CFD, tá? É um contrato por diferença do dólar. Eu vou colocar ele aqui nessa região um pouco abaixo do fechamento da semana passada, que inclusive fechamos a semana passada com doji, um candle de indecisão. A gente viu lá bem pelo diário, né? Ele tá dentro dessa região aqui, é uma região de indecisão. Então, uma vez que eu estou posicionado na ponta compradora, ou mesmo se eu estivesse na ponta vendedora, eu jamais posso colocar o meu stop aqui dentro dessa região. Por quê? Porque aqui dentro dessa região, ele tende a fazer movimentações assim, ó, e vai me tirar, vai me violinar. Então, na minha metodologia, o máximo que eu puder fugir dessas violinadas, eu faço. Então, dólar real ou mini dólar, ponta compradora para essa semana. Mini índice brasileiro, uma vez que eu estou procurando oportunidades na ponta compradora do mini dólar, então eu estou procurando oportunidades na ponta vendedora do mini índice. Eu tenho aqui, ó, na minha análise, deixa eu calibrar isso aqui, chega, prontinho. Eu tenho aqui, ó, regiões que eram de resistência aqui em cima, tá? Tá marcado mais uma vez com esses retângulos. Eram suporte, viraram resistência agora depois desse rompimento. Essa região aqui, ó, era suporte, foi rompido, fez uma retração, tá? Ele tá dentro dessa região nesse momento agora. Para mim, isso é uma região ainda de resistência. Outra coisa, eu acabei de falar para vocês sobre suportes e resistências dinâmicos, que são máximas e mínimas dos anos anteriores. Mas se tratando desse ano de 2023, aqui, ó, essa linha meio que dourada, amarela ou amarelo escuro, é o início desse ano. Daqui para frente é 2023. Estou no gráfico semanal, tá? E ó, essa linha aqui foi a primeira mínima do ano. Primeira mínima do ano, que foi respeitada aqui, ó. Segurou, rompeu, retraiu aonde? Na primeira mínima do ano, essa região aqui, tá? Dessa linha aqui, e tá segurando
A primeira mínima do ano está segurando como região de resistência. Então, se eu procuro aqui oportunidades na ponta vendedora, aqui é super tranquilo, super barato para fazer isso, o meu stop tem que estar acima dessa região, tá? Teoricamente, eu teria que utilizar stops aqui de 4, 5 mil pontos. Você vai me dizer, Vitor, é muito. Não, não é muito. Um stop aqui de 5 mil pontos vai custar $8 aproximadamente, tá? $8. 5 mil pontos. $8 daria uns R$ 40, vamos arredondar. 5 mil pontos, tá? 5 mil pontos. Operando ele no Brasil com um mini contrato, seriam R$ 1.000 de stop, tá? $8, R$ 40, R$ 1.000, o mesmo stop operando aqui no Brasil. Sem falar que, para você operar ele aqui, você não precisa de chamada de imagem. Não precisa ter muito saldo na conta para fazer isso. Ao contrário de fazer ele operando no Brasil, tá? Você teria que ter aí, se eu não me engano, 2.000 e alguma coisa reais para você permanecer nesse swing trade na conta. Ah, inclusive aqui na descrição desse vídeo tem o link para você abrir conta com o meu link na Active Trades e contar com as minhas condições especiais, tá? Inclusive tem uma promoçãozinha lá que é para meu aluno, que é só para meu aluno, mas para quem assistir esse vídeo aqui, eu ativo lá um depósito mínimo inicial de apenas $100 para você testar essa oferta do mini índice e mini dólar em corretora internacional. E aqui no canal também eu tenho um vídeo mostrando, falando somente sobre isso, custos e tudo mais. É muito barato. Clica aí e testa, você não vai se arrepender não. Se você tiver dúvida, aqui na descrição tem o meu WhatsApp, você pode me chamar aqui no meu Instagram, tá? Pode comentar aqui no YouTube, eu respondo todo mundo, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, ponta vendedora, mini índice, tá? Ponta vendedora, eu tenho uma região clara aqui de sair. Óbvio que talvez eu não vá fazer um trade tão longo assim, eu vou procurar gatilhos menores, eu vou diminuir o tempo gráfico, como eu estou diminuindo agora, ó, tempo gráfico diário. No diário ele fez aqui um rompimento, uma microestruturazinha, tá segurando, teria tudo aqui para cair, tá? Média de 21 períodos no diário sendo respeitada, até chegou a romper aqui, mas voltou para baixo dela, tá? Bacana, mais uma conferência para baixo. No gráfico de 4 horas eu tenho aqui ó, essa bandeirazinha, tá? Bandeira seria um sinal altista, seria aqui uma bandeira de alta se ela for rompida. Então, eu tenho que estar esperto, tá? E ao mesmo tempo, eu já deixei aqui mais duas regiões de resistência, tá? Aqui em cima, eu tô no gráfico de 4 horas, que são também regiões de venda, porque outra dica minha, se eu quero vender, por exemplo, aqui, eu nunca vou entrar com a minha entrada toda aqui com o meu lote todo aqui. Se eu quero vender, por exemplo, um 0,15, tá? Eu vou vender 0,05 aqui, 0,05 aqui, 0,05 aqui e vou botar o meu stop lá onde eu acredito que é o ponto correto de stop. Não é que eu fico tentando fazer um médio a todo custo. Eu já planejo isso com antecedência, tá? Já planejo isso com antecedência. É assim que o meu operacional faço e é assim que, inclusive, eu consigo uma altíssima taxa de acerto dos meus trades no mini índice e no mini dólar. Inclusive, alguns deles eu até compartilho com os meus alunos lá da comunidade Trader Global, tá bom? Vamos aqui agora continuar nossa análise, tá? Diminuindo aqui para o tempo gráfico de 1 hora. Outra confluência também, ó. Eu tracei uma fibra desse fundo para esse topo. Ele segurou aqui, ó, entre 50% e 61,8 de fibo. Ele deu essa segurada. Eu poderia até colocar aqui, ó, uma linha de tendência de alta para trabalhar na ponta vendedora. Ele segurar nesse topo desse canal de baixa, tá? Ele dá uma segurada aqui. Também são médias de 200, simples e exponencial no gráfico de 1 hora. Importante ponto de resistência no intraday, tá? E aguardar sinal aqui de rompimento na ponta vendedora para estar fazendo os meus trades de venda na ponta vendedora do mini índice. Essa é a minha... Eu vou até colocar aqui, ó, uma linha de tendênciazinha de alta aqui dentro desse canal de alta, tá? Dentro desse canal de baixa, perdão, que pode, se rompido, pode se tornar uma microtrend de baixa, de alta, continuando aqui a movimentação, tá? Mas eu tenho que ficar esperto. Inclusive, tenho que ficar esperto também com os falsos rompimentos. Na minha visão, em outra coisa da minha metodologia, são as regiões onde mais tem negociação. Se eu olhar para trás, ó, aqui, essa região aqui, ó, é a região onde mais
teve negociação para trás, ó. Onde mais teve negociação para trás. Então, para mim, ele é muito que o IMA, ele vir nessa região aqui. Eu até diria, inclusive, anote aí, ó, nos 102,200 é a região que mais tem probabilidade dele vir buscar essa semana para depois procurar oportunidades na ponta vendedora. A não ser que ele já abra a semana rompendo aqui para baixo. Essa é a minha visão do mini índice para essa semana. Próximo ativo, S&P 500, tá? S&P 500, eu tô aqui no gráfico semanal do S&P 500. Se eu não me engano, na semana passada, na análise da semana passada, eu falei que nós estamos em uma região de resistência, tá? Quando ele chegou aqui nessa região, ó, ele cedeu, e ele chegou aqui. Para mim, tá demonstrando fraqueza. Ele teve uma semana atrasada com um baita candle, que poderia ser um candle, um pivô de força, mas aparentemente foi um candle de exaustão, tá? Seguido por quase que um doji, um candle aqui de indecisão, um candle cansado, vamos dizer assim. Então, para mim, mais uma vez, reforça que é uma região de resistência. Quer dizer que eu já vou procurar vendas aqui? Não, ainda não, tá? Eu acredito ainda que ele pode tentar dar um último respiro para cima. Para mim, fica mais barato, inclusive ainda, se ele vier para essa região aqui, ó, dos 4,195, onde eu tenho, inclusive, essa linha amarela aqui marcada, tá? Que é mais ou menos o meio dessa região de maior negociação, porque se eu vendo aqui no 4,195, eu posso colocar meu stop aqui acima desse topo anterior, tá? Na região aí dos 4,377, 4,378. Essa é a minha visão para o S&P 500. Olhando aqui pelo gráfico diário, ele fez aí, ó, um baita impulso de alta, segurou exatamente numa regiãozinha aqui, ó, que era resistência, e passou a ser suporte, tá? Não chegou a fazer um engolfo, não foi um engolfo, vamos dizer assim. A gente pode, obviamente, analisar um possível topo duplo aqui nessa região. É bom analisar isso, inclusive, tá? Mas para essa semana eu não vou procurar oportunidades no S&P 500, não. Inclusive, essa aí é uma das belezas da minha metodologia. Eu não fico procurando oportunidades onde não tem. Por isso que sou um trader global e é por isso que eu analiso todos os mercados. Aqui não dá para mim analisar todos os mercados e todos os ativos que a gente acompanha, porque é reduzido, eu ficaria horas aqui analisando, mas com os alunos a gente acompanha isso, mas essa é a beleza de você ter a flexibilidade de não ficar preso. Ah, eu só opero mini índice, mini dólar. Ah, não, eu só opero Forex, eu só opero ouro. Você não vai conseguir ter resultados operando somente um mercado, somente um tipo de ativo, somente o mesmo tipo de trade ou somente executando a mesma estratégia. Talvez você esteja há anos aí quebrando a cabeça, não consegue ter resultado e não sabe que é por isso que você não está ganhando dinheiro ainda. Inclusive, aproveitar aqui, ó, convidar você a conhecer a minha formação completa em Comunidade Trader Global, um projeto completamente diferenciado, tá? Não tem um projeto como esse no mercado. Você vai aprender a operar em todos os mercados, ter o meu acompanhamento, mentoria ao vivo toda semana, tá? É uma comunidade também, além de ser uma formação completa. Não é um cursozinho que você vai, assiste lá no final de semana, 2 semanas e terminou, tá? É impossível, é muita coisa, tá? É muita coisa, vai te dar base de mercado, você vai de fato aprender e tem uma condição ainda aí exclusiva, baratinho, para você tá começando a fazer esse estudo aí comigo, com o meu acompanhamento, e eu desafio você a quebrar a sua conta de trade. Então, aqui na descrição desse vídeo tem um link, que tem uma página que já tem ali muitas informações que você pode ter a respeito do Trader Global, tá? Então, eu tenho muito conteúdo gratuito, tenho conteúdo gratuito aqui no canal, mas se você quiser ter o meu acompanhamento, é só vir aqui na descrição que eu vou te ajudar. E também, se quiser tirar dúvida, vai aqui na descrição que tem o link para você falar comigo, tá bom? Bom, continuando aqui, pessoal, vamos analisar esse topo duplo essa semana do S&P 500, mas eu prefiro deixar o S&P 500 em stand-by, ainda não é uma boa oportunidade para essa semana. A mesma coisa o Nasdaq, com a diferença de que o Nasdaq, ele meio que deixou o mesmo candle, talvez de exaustão da semana atrasada, e possivelmente um homem enforcado na semana agora que passou. O homem enforcado é um sinal de exaustão também, tá? Mostra
perca de força na ponta compradora e é um sinal de possível reversão. Então ele poderia aqui de fato cair. Outra coisa, a gente tem um ponto de resistência dinâmica que é a máxima de 2 semanas anteriores, tá? Então se eu colocar aqui ó, uma linhazinha, peraí, deixa eu dar uma calibradazinha nela. Ó, para quem gosta do scalper, para quem gosta do tiro curto, tá? De fazer trades mais curtos, não é muito a minha vibe, não é muito o que eu recomendo para os meus alunos, mas se você gosta, deixa eu colocar aqui, ó. A gente tem aqui essa região aqui, que é a máxima de 2 semanas, tá? Máxima de 2 semanas. Deixa eu dar uma calibradazinha melhor. Prontinho, aqui, ó. Final de máxima de uma semana, máxima de outra semana, dessa semana agora que passou. Então, quem gosta de fazer scalper não pode jamais colocar stop aqui dentro. Na minha visão, tá? Na minha visão. Se você tem outra visão, tá tudo certo. Eu gostaria que ele subisse, chegasse de novo aqui nessa máxima, deixasse um sinal em 1 hora, em 15 minutos, um martelo, perdão, um martelo não, uma estrela, um engolfo, tá? Uma estrela da tarde, da noite, né? A gente chama da tarde, a gente chama da noite, para poder procurar oportunidades na ponta vendedora. Eu também não acho o S&P 500, assim como o Nasdaq, uma boa oportunidade para essa semana. Então, vou só deixar essa marcaçãozinha assim, porque eu fico de olho e acompanho. Próximo ativo, antes da gente entrar no Forex, antes da gente entrar nos pares de moeda, é o dólar index, tá? O dólar index é o dólar contra os principais pares de moedas aí contra o dólar. Eu, semana passada, identifiquei possível fraqueza, tá? Mostrou 2 candles semanais com sombras embaixo, em uma região de suporte, mostrando fraqueza, só que ele fez mais uma semana de baixa, tá? Fez mais uma semana de baixa e fez mais uma semana de baixa, ainda segurando dentro da minha região de suporte e deixando mais uma sombrazinha, mostrando que ele não teve tanto vigor no rompimento dessa região aqui. Eu tô posicionado no tradezinho de compra aqui, tá? Na ponta compradora, stop aqui abaixo da mínima da semana passada, tá? Olhando aqui pelo gráfico diário, eu fiz a compra após esse engolfo, após esse fechamento aqui, porque eu acreditei que foi um falso rompimento, tá? Um falso rompimento, fiz a compra, tá até um pouquinho positivo, não sei como vai abrir mais tarde, tá? Mas o meu alvo tá lá em cima, ó, acima da máxima da semana passada, tá? Aqui em cima tá o meu alvo, no 103, tá? Nos 103 pontos é onde tá o meu alvo. Pelo gráfico de 4 horas, ele também, ó, deixou um pivôzinho aqui, deu uma lateralizada. O meu alvo é o retorno, a média de 200 em 4 horas, tá? Então, ou seja, para o Forex eu estou procurando para essa semana o dólar forte. Força no dólar, tá? Força no dólar é o que eu estou procurando para essa semana. Então, baseado nisso, vamos agora dar uma olhada nos pares de moedas. Primeiro par de moeda vai ser o EURUSD. Se eu estou procurando o dólar forte, então seria EURUSD para baixo. EURUSD, inclusive, assim como no dólar index. Olha já uma observação. Gráfico semanal aqui do EURUSD. 3 semanas com sombras superiores, tá? E praticamente na mesma região. Ele está com uma baita de uma dificuldade de romper essa região. Ele está mostrando que ele não tem força para romper essa região. Para mim, isso corrobora ainda mais para que eu procure aqui oportunidades na ponta vendedora. Eu não estou posicionado no EURUSD nesse momento, mas a depender de como ele abrir a semana, eu já começo a me interessar, a procurar por oportunidades na ponta vendedora. No diário aqui, ó, tem um engolfo da terça para quarta, tá? Um engolfozinho. Na quinta não foi, na sexta também teve payroll na sexta-feira, mas foi feriado aí em boa parte do mundo, não tivemos grandes movimentações. Não sei como vai ser essa reação pós a abertura de hoje, se o reflexo do payroll da sexta-feira, que meio que falhou, né? Por conta do feriado, vocês vão querer desencarteirar isso agora no pregão da segunda-feira, começando com Tóquio, que pra gente é à noite, mas para eles já é segunda-feira pela manhã, tá? Então vamos ver aí como vai ser essa primeira movimentação de abertura.
Ainda assim, EURUSD, para essa semana, eu procuro oportunidades na ponta vendedora. Vitor, e como são essas oportunidades na ponta vendedora? Aí você tem que ter setups, estratégias para você estar executando, tá? Eu tenho as minhas e eu vou procurando aqui engolfos aqui em cima, estrelas aqui em cima, tá? Eu vou procurando principalmente inícios de microtendências. O que são inícios de microtendência? Olha uma aula, tá? Como é que uma tendência de baixa é formada? Com topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos cada vez mais baixos, tá? E como ela inicia a ser formada? Ela inicia a ser formada dos tempos gráficos menores para os tempos gráficos maiores, tá? É assim que ela começa a ser formada. Então, eu analiso primeiro o tempo gráfico maior, beleza, no tempo gráfico maior eu tô vendo aqui fraqueza, tá? Eu tô vendo aqui que ele tá querendo quebrar essa estrutura de alta, talvez aqui para vir para baixo. Então, eu já posso agora, uma vez que eu já tenho essa visão maior, ir diminuindo o tempo gráfico e achando gatilhos. Até esse momento, no gráfico de 1 hora pelo menos, tá? Perceba que ele não fez ainda um rompimento da estrutura, ó, de alta. Ele ainda está segurando na estrutura de alta, tá? Se ele romper isso aqui para cima, continuou a estrutura de alta. E se ele romper aqui para baixo, aí sim ele quebra essa estrutura da tendência de alta. Bom, não tem nada mais básico que eu possa estar ensinando para ser um gatilho. Uma vez que você tem a análise, tá? Aqui seria um gatilho para você ativar esse trade na ponta vendedora. Stop, claro, aqui em cima da máxima anterior e sempre posicionado pelo ATR. Tá dando aqui 800, 900 pontos. Eu jamais coloco stop nos ativos menos do que o ATR, tá? O ATR aqui, uma vez e meia o ATR do dia. O ATR do EURUSD tá abaixo no momento, tá de 710 pontos a média. Eu colocaria um stop aqui de pelo menos 1.200 a 1.500 pontos se eu fizesse esse trade na ponta vendedora, tá? Próximo ativo, o STJPY. Aí se eu quero dólar forte, eu quero buscar oportunidades na ponta compradora no STJPY, tá? Pelo gráfico semanal, ele tem segurado aqui, ó, nessa região de suporte dos 131, tá? 131, gráfico diário, mais uma vez, segurando aqui no 131. Ó, olha que suportezinho, deixa eu até dar uma calibrada aqui, ó. Olha que região, tá claro. Eu costumo dizer o seguinte, as regiões que são como se fossem um imã, que traz o preço para elas. E ao mesmo tempo, quando chega nelas, dificilmente podem passar, obviamente, você tem que se preparar para passar, mas tem mais probabilidade de segurar, elas são muito visuais, muito visuais. É só você olhar aqui e olha para trás essa mesma região que está marcada. Minha gente, isso aqui é muito visual. É muito claro que o preço tem muita chance de segurar aqui, tá? Ou se ele tivesse aqui em cima e vindo para baixo, é óbvio que ele tinha muita chance de vir para cá. Se você não olha isso, se você não entende isso de forma visual, tá perdido. Você está precisando treinar e muito ainda o seu olho no trade. Vitor, eu preciso saber uma estratégia, não é treinar olho não. Xiii. Tá muito mais enganado ainda você. Você precisa muito mais treinar o seu olho, muito mais conhecer as médias de volatilidade dos ativos, conhecer essas regiões, muito melhor isso do que você está treinando estratégia que não vai funcionar. Inclusive, eu digo mais, eu vou até aumentar... Opa! Eu vou até, desculpa aí pelo erro aqui, que quem sabe faz assim, tá? Até aumentar a câmera para dizer, se você está procurando estratégia e está até hoje procurando estratégia operacional, templates, setup, indicador, você vai continuar procurando para o resto da vida. Não vai ser isso que vai te trazer consistência no trade. Esquece isso. Não é isso que vai te trazer consistência no trade. São muitos outros elementos. Até porque você não vai executar uma mesma estratégia por um grande período de tempo. Você vai precisar mudar a estratégia várias e várias vezes. E você só consegue mudar uma estratégia e não ficar refém de estratégia quando você conhece todos os outros elementos do que você está executando, tá? Isso tá tudo lá no Trader Global. No meu curso gratuito, que também está aqui na descrição desse vídeo, eu já dou muitos elementos para você fazer isso, tá? Mas se você quiser um acompanhamento a mais, aí você vai lá para o Trader Global. Mas pelo amor de Deus, para de procurar estratégia na internet. Você não vai. Se existe, olha só,
para e pensa. Se existisse uma estratégia matadora, um robô extremamente lucrativo, um método assertivo, muito mais assertivo, isso seria altamente divulgado. A grande maioria das pessoas saberia disso e pararia de perder dinheiro no trade. Trade não é difícil. O problema é que vocês estão procurando, executando uma mesma estratégia, querendo executar uma mesma estratégia que não vai funcionar para toda a vida. Não vai funcionar, às vezes, nem por um mês. De um mês para o outro, o mercado muda. Então, você tem que aprender a ter flexibilidade. E a minha metodologia, até do meu próprio curso gratuito, é isso. Aprender a ter flexibilidade, tá? Vamos voltar aqui para a análise. Gráfico diário do STJPY, tá? Eu vou me ancorar nessa região de fundo, tá? Eu vou até marcar aqui um ponto de stop, que eu sairia dessa região, tá? Aqui já, ó, no 129,200 seria a minha região de stop, tá? Percebam sempre que eu trato como região, nunca é preço exato, tá? Porque é muito variável isso. Eu tô aqui a mais ou menos 3.000 pontos, ficaria caro para a maioria das pessoas. Então, se ficaria caro para a maioria das pessoas, o que é que você poderia fazer? Diminuir o tempo gráfico, como eu estou fazendo agora, e achar gatilhos mais baratos. Por exemplo, estou aqui no gráfico de 4 horas, eu quero comprar. Então, inclusive aqui, ó, gatilho de alta, ó. Comecei no 4 horas a ter uma trend de alta, tá? Uma trend de alta. Na verdade, não em 4 horas. Em 4 horas ele precisaria passar desse. Mas em 1 hora eu já tenho uma trend de alta. Olha só. Em 1 hora eu já tenho aqui, ó, uma trend alta, fazendo fundos e topos ascendentes, tá? Então, antes dele romper esse fundo aqui, essa região aqui, ó, é uma região de compra para a semana, com stop abaixo dessa mínima aqui, tá? É o trade mais curto que dá para fazer aqui, com um certo nível técnico de segurança no USD-JPY, tá? É isso aqui. A região de compra para a semana é em 1 hora dentro dessa região aqui, ó. Eu vou dizer o preço, entre os 131.700 aos 131.300. Entre 131.700 e 131.300. É a região de compra, melhor região de compra do STJPY para essa semana, com stop aqui abaixo, ó. Abaixo de todos esses fundos aqui. Menos desse biquinho aqui, ó. Seria mais ou menos aqui o stop. Seria um stop aí também de mais ou menos 1.500 pontos. Perfeito, um stop perfeito para o STJPY, 1.500 pontos, tá? Próximo ativo, GBP-USD. Essa parece que vai demorar um pouquinho mais, tá, pessoal? Essa análise. Peço desculpa aí a quem está assistindo, mas se você quer análise, seja bem-vindo. Aqui a gente tem análise, tá? GBP-USD. Ele fez um falso rompimento desse topo triplo aqui. Se a gente quer dólar forte, teoricamente seria GBP-USD para baixo. Gráfico diário agora do GBP-USD. A gente tem 3 dias aqui mostrando uma certa rejeição desse pivô de rompimento, desse candle de aparentemente agora exaustão, né? Se eu colocar aqui no gráfico de 4 horas... Ao mesmo tempo, minha gente, que eu posso ver aqui, ó, ele cedendo para baixo, mas eu não tô vendo movimentos assim, ó. Ó, eu não tô vendo candles assim, ó, mostrando força para baixo, tá? Embora que esse aqui mostrou força e ele subiu, né? Mas mesmo assim eu não tô vendo um candle de força aqui para baixo, tá? Segurou na média de 200 em 1 hora, super normal, né? Como eu já falei nessa própria análise, média de 200 em 1 hora no intraday é muito pesada, tá? É muito pesada. Só rompe realmente quando é notícia, payroll, essas coisas, tá? No intraday é bem difícil dela romper. Então dá para se ancorar muito stop e muita entrada de trade nessa região de média, tá? Bom, GBP-USD, pessoal, eu não estou tão confortável aqui não. Eu vou deixar ele de fora para essa semana. Não tá uma formação tão boa. Mesmo eu querendo o dólar forte, vou deixar ele de fora, tá? Até porque ele tá, ó, num retorno a um rompimento, ó. Topo, rompimento, poderia ser retração para pegar a continuação. E mesmo eu esperando o dólar forte, mas a Libra também tem vida própria. A Libra também é uma moeda muito forte, tá? Então,
para essa semana ela pode preponderar a força dela perante a força do dólar. Então eu vou deixar o GBP/USD sem uma previsão para essa semana. Próximo ativo, o USD-CHF. O CHF também é um ativo que ultimamente ele tem andado meio que não na contramão do dólar, mas ele está descolado a força dele com a força do dólar. O dólar, geralmente, quando está. O que é que eu quero dizer? É que ele não está. Pronto, a palavra correta ele não está respeitando. Exemplo, o dólar está forte. Mas às vezes o franco suíço também está forte. Então ele não vai dar movimentações muito favoráveis para o dólar. Ele não está respeitando muito os gatilhos do dólar. A gente não analisa o dólar index, mas eu já falei que eu tô para fazer aí um vídeo para vocês mostrando como vocês analisam e como vocês podem ver os índices das outras moedas também, ó. E digo mais, é uma beleza quando você acompanha também. Eu acompanho, tá? Mas é uma beleza quando você também acompanha os índices das outras moedas. Dá um baita, mas um baita de um filtro, tá? É um baita de um filtro. Já pedi e vou continuar pedindo. Quer que eu faça um vídeo sobre esses índices? Eu quero ver likes, eu quero ver comentários de vocês pedindo. Infelizmente, só dá trabalho para a produção de conteúdo e eu preciso da contraparte de vocês, que é sempre estar visualizando os conteúdos, que é estar inscrito no canal, ativar o sininho, né, para receber as notificações na hora que eu posto e comentários. Sem vocês estarem comentando, não tem como eu saber, ó, a galera tá realmente querendo conteúdo, beleza? O USD-CHF é mais um que eu deixaria de fora, tá? Mas como eu estou esperando aí um dólar forte essa semana, ele fez aqui, ó, um rompimento, falso rompimento, porque ele retornou para a mínima, né? Falso rompimento. É uma região de fundo aqui, bem. Se a gente olhar para trás também, como eu sempre falo, né? É a região, ó, que mais teve negociação anteriormente, tá? Então ele tem meio que um imã aqui também, tá? E um repulsor para ele tentar jogar esse preço aqui para cima. Se essa semana o dólar ficar de fato forte, eu vou tentar procurar gatilhos na ponta compradora do USD-CHF, tá? Gráfico diário, ó, deixa um martelozinho aqui após rompimento. Poderia ser o gatilho, o martelo, poderia. Mas aí ele não teve ainda força. Talvez seria bom a gente pegar pelo menos uma pernada, não no diário, mas talvez ó, um gatilho bom, um candle bom de 4 horas, um candle mais ou menos assim, ó, de 4 horas, ó. A gente pegasse um pivôzinho assim de 4 horas, aí dava talvez pra gente começar a pegar uma carona na ponta compradora no USD-CHF. Essa é a única observação que eu vou fazer, tá? Ah, não, vou fazer mais uma. Esse gatilho pode ser tanto em 4 horas, como pode ser em 1 hora. Ele até tentou deixar aqui, ó, mas cedeu. Vamos ver se ele faz um próximo, rompendo aqui essa máxima, tá? Aí pode ser que a gente consiga pegar uma nova pernada de alta. Embora aqui eu acabei de falar da importância da média de 200 em 1 hora no intraday, né? Embora que se ele fizer um gatilho aqui assim e parar muito próximo da média de 200 em 1 hora, eu tô fora. Óbvio, né? Óbvio que eu não vou. Aí o que é que eu faço num cenário desse? Tô aqui em cima da linha, aguardo ele chegar, ou ele retrair e deixar um sinal aí depois, em 15 minutos, para que eu possa comprar, buscar um rompimento, ou o melhor cenário é aguardo ele romper a média, retornar na média, deixar um gatilho e buscar a oportunidade na ponta compradora. Estou ensinando uma dica aqui top para vocês, tá? Top. Já deixa o like aí. AUD-USD, próximo ativo. Eu marquei esse triângulo aqui na semana passada. Ele chegou a romper, minha gente, aqui, ó, com um baita pivô de rompimento, tá? E olha onde ele segurou. Média de 200, exponencial, tá? E depois, ó, 1, 2, 3, 4 dias de queda, praticamente rompendo para baixo também. O que condiz com força no dólar. Força no dólar no AUD-USD é AUD-USD para baixo. Então, se a semana passada nem foi com... Ó, presta atenção. Isso aqui está mostrando que o AUD está muito fraco, tá? Perante o dólar. Muito fraco mesmo. Além do dólar, o dólar não estava forte na semana passada, tá? Não tinha um dólar forte semana passada para derrubar o AUD desse jeito. Ou seja, foi um... Olha lá, olha a aula. Preste atenção nisso. Então foi um movimento isolado no AUD. Então se você chega essa semana e você tem força no dólar, e depois de uma movimentação dessa, aí sim tem muita chance dele derrubar com força o AUD. Porque tá mostrando que o AUD tá com algum problema para lá que tá muito fraco, tá? Então deixa eu até calcular aqui, ó.
1.500, 1.700. Rapaz, vou ser sincero, dólar forte essa semana e ele continuar caindo aqui, é stop acima dessa máxima e ser feliz, tá? E deixar aí, possivelmente, um belo de um swing trade de venda, tá? Ao DUSD para baixo essa semana. Eu não vou nem olhar o tempo gráfico, porque tá muito claro aqui o que eu vou buscar essa semana no AUD-USD se eu achar oportunidade. Inclusive, fica de olho no canal, que eu posso estar alguns trades que eu faço baseados aqui na análise semanal. Às vezes na segunda-feira eu já estou postando aí para vocês no YouTube para vocês estarem acompanhando, tá? O SDCAD. O SDCAD, ele deixou um martelozinho aqui, tá? Na semana passada, mostrando aí também que o CAD sofreu, mesmo sem o dólar ter ficado forte, tá? O SDCAD, dólar forte, é o SDCAD para cima. Pelo gráfico diário, olha, pelo gráfico diário já ficou mais interessante, porque ele segurou de fato nas médias de 200, simples e exponencial, tá? Ele fez um pivô no diário e depois, ó, essa escadinha aqui subindo, tá? Para mim isso aqui é um gatilho de alta, tá? Poderia até procurar oportunidade de compra no SDCAD, stop abaixo dessa mínima aqui, tá? Abaixo dessa mínima aqui. Deixa eu ver quantos pontos tem isso aqui. Embora não foi uma movimentação muito grande. 1.600, 1.500 pontos, ok. Dá para fazer esse trade, só que eu não faço jamais esse trade sem colocar o meu stop pelo menos abaixo dessa mínima. Hoje está sendo o dia das dicas. Outra dica muito importante. A gente tem uma visão para a semana, que é possivelmente um dólar forte. A gente tem que acompanhar o dólar index, tá? Possivelmente uma recuperação do dólar. Mas, se começa uma recuperação do dólar, a gente não pode, em hipótese alguma, todos esses ativos aí que eu analisei, você abrir trade em todos eles a favor do dólar. Por quê? Porque se o dólar muda, você vai estar extremamente exposto ao dólar, tá? Aí ferrou para você. Aí passa de você levar um simples stop, que não vai afetar em nada o seu capital, o seu patrimônio, o seu psicológico, o seu emocional, para você estar posicionado em vários ativos. Isso é outra dica que muita gente não se liga nisso. Fica ligado no encarteiramento de trades posicionados no mesmo ativo, no dólar, por exemplo. Eu estou no AUD-USD, no TJPY, no GBP-USD, no EUR-USD. Cara, você está ferrado, tá? Porque se vem contra, você dança bonito, tá? Dança bonito. Então, ó, duas oportunidades no máximo. Se você tiver capital para isso, se não é um trade por vez. Lembre que você, principalmente no início, você não está aqui para encher o bolso de dinheiro. Você está para ganhar experiência, ganhar mais feeling, crescer o capital aos poucos, para você ter consistência, ganhar confiança, para poder você ter confiança para você fazer de um aportezinho, ó. Todo mês você vai lá, deposita 10, 15, 20, 30, 50 dólares, não sei quanto é o seu bolso. Ao mesmo tempo, você está fazendo, dependendo do tamanho da sua conta, tá 10, 20, 30, 40, 50, 100 dólares de lucro. Pensar que não, você vai ver a sua conta crescendo, tá? Não tente resolver a sua conta de trade de lucro em uma semana, em uma boa semana. Você não vai conseguir fazer isso, tá? Então, pense nisso. O SDCAD para cima, tá? Gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, ó. Gráfico de 1 hora, olha onde ele segurou, média de 200 no gráfico de 1 hora, então ele pode dar uma segurada. Vai depender também de como o dólar abrir, né? Aqui eu vou dar o mesmo exemplo passado, ó. A linhazinha aqui, presta atenção. Rompeu para cima, retraiu, é compra. Rompeu para baixo, deixou sinal aqui, é compra. É basicamente isso, tá? É basicamente isso a movimentação que você vai procurar no SDCAD. Próximo ativo, NZD-USD, é um dos que eu não acompanho muito, é um dos que eu não opero muito, mas para essa semana ele está aqui no gráfico diário. Ó. Olha a lateralização que ele está fazendo aqui, a escadinha que ele está fazendo aqui, ó. E se a gente está esperando dólar forte, seria NZD-USD para baixo. Deixou uma estrelazinha aqui, região de resistência, tá? Com uma estrela, mais um candle de impulsão. Aqui rejeitou, mas se ele rompe aqui para baixo, minha gente, com o dólar forte, eu não costumo operar muito o NZD-USD não, mas aí eu pego uma oportunidade na ponta vendedora, stop aqui acima dessa resistência aqui, ó. Acima desse topo, stop aqui em cima, tá? Aí eu faço esse trade. Por quê? Porque aí eu tenho um buraco aqui para baixo, ó. E é trade para swing trade, tá?
é trade para swing trade, um tradezinho mais longo aí, né, para scalper não, tá? Então fica esperto aí em como vai ser, se o dólar realmente vai ficar forte, essa pode ser uma excelente oportunidade para essa semana. Agora, esse trade aqui, ouro. Se eu estou, minha gente, esperando o dólar forte, teoricamente eu estou esperando o ouro fraco, tá? Eu estou vendido no ouro. Eu comecei uma posiçãozinha aqui vendida no ouro. Tô vendido, inclusive, ele tá até protegido o trade. Eu vou mostrar, tá? Mas ele tá até protegido. Tô até com um takezinho aqui de 3 mil e poucos pontos, tá? Eu coloquei esse take, era se ele viesse na quinta-feira, tá? Eu achei que na quinta-feira ele já ia nesse take, não foi, tá? Por isso que eu coloquei esse take aí. Mas esse take ele não vai ficar aí. Esse take eu vou descer ele. Pelo menos eu vou colocar esse take aqui, ó. Pelo menos no 1959. Pelo menos, tá? Mas o meu interesse mesmo é colocar esse take nessa região aqui, ó. Um pouquinho acima dos 1912. Eu quero ver se eu pego aí uns 10 mil pontos nesse trade, tá? Exatamente 10 mil pontos nesse trade. Esse é o meu objetivo com esse trade. O que é que eu tô vendo aqui? Ele tem chão, ele tem, na verdade, espaço para subir ainda, tem. E buscar os 2070. Lembrando que eu já estou protegido. Ah, e tem um detalhe. Em nome da transparência, obviamente, né? Eu fiz vendas no ouro essa semana, tá? Fiz uma escadinha aí de 3 ordens, com 3 pontos de venda. O meu último ponto de venda era aqui na máxima. Ele pegou todas as 3 ordens, rompeu e me estopou nas 3 ordens, tá? Normal, tranquilo. Era a minha previsão, eu acreditava que ele já iria, por ele ter feito esses 2 movimentos aqui de rejeição, eu acreditava que ele já poderia cair, tá? Não caiu, mas uma vez que ele fez essa movimentação aqui, isso aqui me cheira tanto a um falso rompimento. Da mesma forma, sabe como? Aqui, ó. Ó, só que ao contrário, né? Aqui, perceba que ele já fez 2 candles de baixa. Aqui ele fez 2 candles de alta. Mas sabe o que aqui esses 4 candles aqui têm em comum? Todos eles estão me dizendo a mesma coisa. Falta de força compradora. Todos eles estão me dizendo a mesma coisa, tá? E todos eles tiveram a mesma movimentação depois, ó. Falso rompimento e entregou para baixo. E aqui, falso rompimento e tem tudo para me entregar para baixo, tá? Tem tudo para me entregar para baixo. Então, eu já tô aqui protegido. Dessa vez eu já estou protegido. Mas você que não está ainda, stop um pouquinho acima da máxima desse candle aqui, tá? Semanal. É um pouquinho pesado? É um pouquinho pesado, mas vou ser sincero. Se você é iniciante, se você tem pouco capital, vou ser sincero. Se você tem menos de 2 mil dólares na conta e você está operando ouro, você vai perder dinheiro. É quase que certeza absoluta. Certeza absoluta é pleonasmo, né? Mas é absolutamente aí a chance de você perder dinheiro, tá? A chance de você perder dinheiro é gigantesca. Só aqui, ó, já dá 2.300 pontos de stop, onde ele tá agora. Olha no gráfico diário, tá? Deixou um doji e, e deixou aqui, ó, a rejeição, perdendo a mínima da indecisão do doji. Eu acredito, isso aqui foi na quinta, né? Na sexta-feira ele não funcionou. Se tivesse na sexta payroll, é que eu tava contando que ele vinha talvez aqui já no meu take até romper, tá? Mas quando ele abrir hoje, eu vou tirar esse take daqui. Espero eu que ele no violino me stop, tomara, tá? E eu vou mudar esse take aqui para baixo, tá? Vou buscar aí 10 mil pontos nessa operação, nesse trade. O que? Vai pagar mais que o dobro do que eu perdi nele essa semana passada. E é assim que funciona. E com uma ordem só, tá? Eu perdi com 3, vou recuperar com uma ordem só. Isso é a prova de que esse método, esse sistema, ele é lucrativo. Vale a pena você aceitar o stop. Não tem coisa melhor do que você aceitar o stop e você ficar lá encarteirando ordem e acabar levando um grande stop e comprometendo a sua conta e comprometendo o seu capital. Bom, pessoal, eu já estou no trade. Para você que não está no trade, outra coisa, olha a tradezinha, ó. Lembra que eu falei já nessa live como é fundos e topos descendentes, tendência de baixa, ó. Topo mais alto, fundo mais baixo. Topo mais baixo, fundo mais baixo. Topo mais baixo, pode fazer aqui um fundo mais baixo, tá? Aí você vai ter que achar um gatilho. Eu posso até fazer aqui, ó, uma linha de tendência de baixa, tá? Uma linha de tendência de baixa. Deixa eu tirar isso aqui tracejado.
linhazinha de tendência de baixa. Eu vou até tirar essa linha de tendência de baixa, que é muito falho esse tipo de linha de tendência de baixa nessa região aí, tá? Por quê? Porque ele pode ainda voltar no topo. Se ele voltar no topo, me estopar aqui no 0 a 0, se ele voltar no topo e deixar um sinalzinho assim de novo, um engolfozinho aqui, eu vendo de novo. Eu vendo de novo, tá? Tá avisado aí para vocês. Ouro, eu quero buscar oportunidades na ponta vendedora. E dessa vez vamos ver se eu seguro aí 10 mil pontos. De toda forma, esse trade aqui, eu faço vídeo durante a semana. Se ele continuar caindo, eu faço vídeo durante a semana especificamente sobre ele. Inclusive com novos pontos de entradas. Quer esse vídeo aí? Deixa seu comentário aqui para mim e o seu like também, tá? E ó, verifica aí se você tá inscrito no canal. Bora, verifica aí. Beleza? Próximo ativo, inclusive, é um ativo novo, não estou acompanhando ele, mas comecei a acompanhar ele essa semana, que foi o petróleo, pessoal. Tá aqui no gráfico semanal, petróleo, tá limpo ainda, não fiz nenhuma análise nele, vou começar a fazer as análises nele agora, tá? Inclusive, eu fiz um trade aí, ó, no domingo mesmo, tá? Pós-abertura, ele abriu com esse gap gigantesco aqui, por conta de notícia. Fiz um tradezinho curto nele, tá? Teria ido, na verdade, no meu take, que era mais ou menos aqui, mas tá excelente. Fiz um tradezinho curto nele. Tive outras oportunidades de operar ele durante a semana, mas estou estudando um pouco mais de petróleo. Confesso que não é um ativo aí que eu acompanho. Tem notícia toda quarta-feira de petróleo, mas a partir dessa análise aqui, eu vou começar a deixar o petróleo aqui e eu vou começar a montar a minha análise do petróleo. Eu vou dar uma estudada um pouco mais sobre a parte fundamentalista dele, tá? E depois eu vou, a partir da semana que vem, eu já vou começar a fazer uma análisezinha melhor, mais completa sobre ele, tá? A princípio aqui eu ainda continuo, ele fez uma grande alta, tá? Esse gap aqui todinho, eu aqui pra mim tenho ainda gatilho de venda, tá? Perceba que ele tá segurando todas as vezes aqui em cima, tá? Nem tá conseguindo ir mais para cima, então dá para fazer um gatilho de venda com stop acima dessa máxima aqui da semana passada. Lembrando, sempre cuidado com as notícias e com os falsos rompimentos, que geram inclusive falsos rompimentos, tá? Não é um ativo tão barato, mas também não achei que é um ativo tão caro, tá? Para você ter ideia, ele é um ativo que cada 10 pontos é $1, com lote de 0,01. Cada 10 pontos é $1. Então, você está aqui, para você usar um stop lá em cima, 165 pontos, seriam $16. Às vezes não é tão barato para quem tem conta pequena, tá? Ah, e outra coisa, vocês viram aqui essa conta, vocês viram aqui que eu fiz um 0,01 aqui no ouro. Ah, Vitor, você opera 0,01, cara, você não tem grana não, você opera muito pequeno. Cara, eu tenho um sistema de gerenciamento que eu utilizo há muitos e muitos anos. Eu utilizo uma conta inicial, principal, de $2.000. Baseado nessa conta de $2.000 é que eu copio para todas as minhas outras contas. É assim que eu faço os meus trades, é assim que eu faço o meu gerenciamento, tá? Por quê? Porque para mim, com $2.000, eu consigo utilizar a lote de 0,01 e operar de forma tranquila. Por isso que eu faço um trade, às vezes vocês vêm aqui, e como eu fiz no mini dólar, e eu não coloco nem stop. Por quê? Porque com essa quantidade de capital, para esses lotes mínimos que eu utilizo, eu fico completamente tranquilo. O que na conta de $2.000 dá ganhos de 15, de 20, de 30, stops de 15, de 20, de 30, de 50. Aceito isso tranquilamente. Só que nas contas grandes, aí o capital fica gostoso. E outra coisa, olha outra coisa. Em conta minha maior, que eu copio dessa minha conta, de $2.000, eu não copio na mesma proporção. $2.000 eu já acho confortável. E nas contas maiores, nas minhas, eu tenho duas outras contas, uma maior e outra bem maior do que essa. E eu ainda assim não utilizo na mesma proporção de 1 para 1. A proporção de risco da conta maior ainda é menor do que a da conta aqui de $2.000, tá? Então, cada pessoa tem o seu gerenciamento, cada pessoa tem a sua forma de utilizar. Tô aqui, faço os meus trades e ganho meu dinheiro, tá? Levo os meus stops, tranquilo, não me preocupo com os meus stops, exatamente por isso, porque eu gerencio bem. Inclusive, uma dica para vocês, mesa proprietária é o futuro. Tem muita furada em mesa proprietária, tá? Muita furada, mas também tem muita coisa boa. Eu tô aqui no canal com a websérie Trader de $1 milhão, onde eu tô durante todo esse ano de 2023. Eu vou mostrar eu saindo
praticamente do zero até chegar em US$ 1 milhão de capital sobre gestão em mesa proprietária. Tá fazendo os testes, passando, eu vou compartilhar aqui tudo com vocês. Aqui no meu canal tem uns episódios quase que diários, vocês podem estar acompanhando, tá? Então, assim, o problema, pense nisso. A questão não tá em você que tem 200, 300, 500, $1.000 e quer viver de trade, quer ganhar muito dinheiro. Você não vai conseguir fazer essas grandes multiplicações. Agora, você pode ter essa conta pequena, 500, $1.000 é pequeno, desculpa, mas é pequeno, tá? Pode aprender a ter consistência, tudo bonitinho, montar um bom histórico, passar em uma mesa proprietária, aí você muda de vida, tá? Não vai também sair daqui agora, eita, vou procurar mesa proprietária, é isso. Não, não é assim. Você tem, para você passar em um teste de uma mesa proprietária, você tem que, por obrigação, já ser um trader consistente. Não vai fazer teste em mesa proprietária por aposta. Ah, vou lá dar um teste. Não vai, você vai dar dinheiro, tá? Eu vou aqui no canal trazer muito material detalhado sobre isso. Inclusive, eu vou trazer aqui muito... Já tá tudo certinho já. É só eu gravar e trazer para vocês a melhor oportunidade de financeiro e de chance de passar em mesa proprietária. Não tem nenhum teste, nenhuma mesa melhor do que esse vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Não percam, muito em breve eu vou trazer isso aqui para vocês, beleza? Então, assim, saindo, né, do petróleo, quero oportunidades aqui na ponta vendedora do petróleo ainda, mas vou acompanhar ele melhor, analisar ele melhor, tá? Próximo ativo é o Bitcoin. Também não vou me estender muito no Bitcoin. Eu já falei na semana passada, eu levei uns 2 ou 3 stopzinhos pequenos nele, mas foi stop. Eu não gosto de... Quando tô errando assim, eu prefiro cair fora. Eu tava ancorado na resistência aqui dos 29 mil, quase dos 30 mil pontos para vender, tá? E ele me fez aí de stopzinho, violinou 3 vezes. Então, o que é que eu vou esperar? Olha como ele já tá aqui, ó, gráfico diário. Olha como ele tá lateral aqui. Então, eu vou esperar ele corrigir para os 25, faço uma compra, tá? E se ele cair até os 20, eu faço outra compra. Lote mínimo aqui nos 25, lote mínimo aqui nos 20. Tá? Eu vou estruturar essa compra de Bitcoin aí, tá? Quando eu fizer esse trade, eu vou fazer vídeo aqui no canal e vou compartilhar com vocês também. E Ethereum a mesma coisa. Eu vou esperar a Ethereum cair primeiro. Inclusive o Ethereum já tá até marcadinho aqui, ó. Você bota no gráfico de 4 horas, bota essa linha de tendênciazinha aqui de alta, tá? Nessa resistência aqui, ó, linhazinha amarela que agora é suporte, média de 200 no gráfico de 4 horas, essa região aqui dos 1740 é a minha região de compra do Ethereum. Quando ele chegar lá, eu faço a minha primeira compra. Lembrando que eu vou comprar lá, eu vou comprar mais aqui e eu vou comprar mais aqui, ó, nesses 3 pontos. Outra coisa, assistiu aqui até o final, quer ter essa mesma análise com essas mesmas marcações que eu fiz aí na sua plataforma, abre a conta da Active Trades, abre a plataforma MetaTrader 5, manda mensagem para mim, me segue no Instagram, manda mensagem para mim, Vitor, manda aí todos os seus templates para mim, eu mando todos esses templates atualizados com as mesmas marcações para você. Assim, você pode ver as minhas análises e pode ter as mesmas marcações aí na sua plataforma. Beleza? Deixa o teu like, verifique a inscrição no canal. Hoje foi uma análise, mas foi uma aula também, tá? Então deixa teu like, verifica se você está inscrito no canal. Teu comentário aqui é muito bem-vindo para mim. Acompanha todos os conteúdos, me segue no Instagram, @euvitorfx. Tamo juntos. E amanhã, todo dia aqui praticamente tem vídeo novo, tá? Até o próximo vídeo.